Olá amigo, bom dia, tudo bem? Eu sei que você está animado hoje é um dia especial, Deus concedeu a nós mais um dia de vida e eu sei que Ele vai falar com você de alguma forma, vai mostrar para você que você é importante, de alguma maneira talvez pequena ou de uma forma grande, não sei, Ele vai mostrar isso para você. E Ele já mostra isso com a possibilidade de você estar aí me ouvindo, conversando com os amigos, orando. Então, nesse momento eu quero compartilhar com você uma reflexão de um texto muito importante que Paulo escreveu aos Romanos. Paulo, ele, dentro de todas as dificuldades que ele enfrentou, ele tinha uma clara concepção da maneira como nós funcionávamos. Talvez não tão abrangente no aspecto científico, mas os princípios que regiam a vida humana, Paulo, ele conseguia dialogar bem com isso. O texto que eu vou ler são 2 versos do livro de Romanos, está no capítulo 12. Então, se você tiver sua Bíblia no celular, acesse-a. Se você tiver a Bíblia em papel aí ao seu lado, então ache o livro de Romanos e eu vou ler com vocês o capítulo 12. Bom, capítulo 12 de Romanos, ele começa dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, aqui eu li o verso 1 e o 2, e Paulo aqui está dizendo coisas importantíssimas para o nosso bem-estar e nosso equilíbrio. Você vai falar, Diego, onde que Paulo está dizendo isso aí tudo nesses 2 versos? Primeiro ele começa dizendo que a oração dele é para que Deus derrame sobre nós as suas misericórdias. E quando ele fala isso, ele trata especificamente, ele vai direto ao nosso corpo. Você tem um corpo aí, não tem? Toque em você. Não é um corpo que você tem aí? Muito bom. Esse corpo, Paulo diz assim: apresente esse corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. 3 aspectos importantes se direcionam ao seu corpo. O que é um sacrifício para você? Talvez sacrifício seja você acordar cedo, talvez sacrifício seja você fazer uma dieta, mas esse sacrifício aqui não é isso. Esse sacrifício aqui está relacionado ao que se oferecia antigamente no aspecto de adoração. Então se oferecia um animal e algumas religiões pagãs inclusive faziam sacrifícios estranhos, como sacrificar os filhos, né, e seres humanos e tal, e Deus abominava isso antigamente. Mas no que Deus apresenta como sacrifício, apresente um sacrifício de um animal, no aspecto de que você, como pecador, para que não morra, um animal morre no seu lugar. Então esse sacrifício é um sacrifício de adoração, de entrega. Então você se entregava a Deus através de um sacrifício. Esse sacrifício era um sacrifício morto. Só que é interessante que aqui Paulo fala, apresente um sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque alguém já foi um sacrifício morto para você. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele fala, se apresente como um sacrifício vivo. E quando ele fala vivo, ele fala bem vivo, ele não fala meio vivo. Ele não fala que você esteja mais ou menos vivo, ele fala que você deve estar bem vivo. Então, apresente um sacrifício vivo. Segundo, santo. O que é ser santo? Algumas pessoas acreditam que ser santo é você... É como aqueles santos que nós conhecemos de forma religiosa, né? É uma estátua de alguém santo que não comete nenhum pecado, nem se move, né? Mas ser santo não é. Algumas pessoas falam assim, ser santo é algo inatingível. Não, não é inatingível. A palavra santo aqui, ela significa algo diferente do comum. O que é comum hoje em dia? O que as pessoas fazem como comum? Ser santo é ser diferente de tudo isso. E quando você faz isso, de certa forma, você está sendo separado. Então ele fala assim, pegue o seu corpo, apresente como um sacrifício, como uma oferta de gratidão, de adoração, de maneira viva, bem viva, santa, ou seja, diferente do convencional, do comum. E quando eu vejo isso, eu vejo que o mundo hoje ele usa o corpo de formas diversas. Ele usa o corpo para o seu bel prazer e não é isso que Deus está pedindo. Aqui Paulo, quando menciona isso, ele diz, seja santo, seja diferente hoje do que o comum faz. E por fim ele fala que seja agradável a Deus. O que é ser agradável, ou melhor, como que nós podemos ser agradáveis a Deus? Como que você agrada alguém?
Como você agrada alguém? Você agrada alguém, primeiro momento, conhecendo essa pessoa. Para que eu possa ser agradável, eu preciso, principalmente, agradá-la, eu preciso conhecê-la. Como que eu vou saber o que você gosta e fazer o que você gosta se eu não conheço você, não é? Então, o primeiro aspecto é conhecer. Então, para que você seja agradável a Deus e o seu corpo agrade a Deus, você precisa entender o que Deus espera e recomenda para você. Como que você pode agradá-lo? Muito bem. Essa é a primeira parte, ele vai falar que isso está relacionado ao nosso culto racional. O que é a ideia do culto racional? É que para que eu faça isso, eu cuide do meu corpo, que eu torne o meu corpo algo agradável a Deus, que seja diferente do comum, né, das dietas malucas, da alimentação desregrada, do desgaste físico, através do não cuidado, né, através do sono e tudo mais, eu preciso usar a minha razão para isso. E não é os meus sentimentos, porque se eu for fazer para o meu corpo somente o que eu tenho vontade e desejos, eu automaticamente vou destruí-lo, porque aí a gente vai comer o que quer, vai dormir a hora que quer, não vai fazer atividade física porque dá aquela preguicinha no frio, no calor, enfim. Nós não vamos cuidar se eu fizer somente o que eu desejo, somente o que eu sinto. Então é nesse momento que ele fala, isso é o vosso culto racional, ou seja, eu cultuar a Deus é de maneira racional e a razão te leva a ter uma observação cuidadosa do seu corpo. Muito bem, ele não para por aí, o verso 2 nós continuamos lendo. E ele fala o seguinte, que você não se conforme com este século. Essa minha versão fala, não se conforme com este século. Algumas versões, como a NVI, por exemplo, diz o seguinte, não se amoldem aos padrões deste mundo, aos padrões desta geração. O que é isso? É eu fazer com que a minha vida esteja de acordo, funcionando da mesma forma com que o mundo diz para eu funcionar. Um mundo que implementa ideias egoístas, vaidosas, ideias depressivas, ideias de consumismos e assim por diante, de imoralidades, de infidelidades. Então é um mundo que hoje não tem muitos padrões, não está sendo regido por padrões morais muito sólidos. Então a gente precisa não se conformar com este século. E ele fala, como que eu posso fazer isso? Ele vai para uma segunda esfera do ser humano que é muito importante. Ele vai para a esfera da mente. Como que eu não me conformo com este século? Como que eu não me amoldo aos padrões desse século? Eu tenho que renovar a minha mente. Como que eu renovo a minha mente? Primeiro eu tenho que entender como ela funciona. Tem uma autora cristã que diz, nós somos transformados pelo que contemplamos. Eu sou moldado por aquilo que eu olho, por aquilo que eu observo, por aquilo que eu vejo. Aquilo que eu mais gasto tempo observando, vendo, fazendo, assistindo, isso de alguma forma vai transformar a minha natureza, a minha essência. Então, se eu quiser não me amoldar aos padrões desse mundo, a primeira coisa a fazer, renovar a minha mente. Renovar, fazer algo novo dela. Então, o que você tem feito, colocado aqui para dentro. A ideia e o conselho de Paulo é, transforme, mude, renove a sua mente. Renovar colocando coisas diferentes, contemplando coisas diferentes. Aqui essa semana você vai ter a oportunidade de contemplar coisas diferentes, de observar coisas diferentes. Você vai ter a oportunidade de, na sua mente e de maneira aqui dentro, as coisas que você guarda aqui, você colocar coisas novas, coisas diferentes que são positivas, que são boas. Então o primeiro passo é renovar a mente. Então aqui Paulo já está falando de dois aspectos. Primeiro, físico, o seu corpo como um sacrifício, uma oferta ao seu Criador, a sua vida. E também agora ele entra na esfera da mente, transformar a sua mente. E ele vai finalizar da seguinte forma, quando você renova a sua mente, quando você apresenta e cuida do seu corpo como algo especial, santo, dividido, separado do comum, do convencional, você renova a sua mente, coloca coisas novas, boas e coisas incríveis na mente para que você esteja bem emocionalmente. Ele conclui dizendo o seguinte, quando isso acontecer, você vai conseguir experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui ele entra numa terceira esfera do ser humano que é muito importante, que é o nosso relacionamento com Deus, que nós podemos chamar de nossa espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que foge simplesmente da esfera humana e ela entra num nível maior, o nível que motiva o que fazemos
é a esfera que vai criar as bases para tudo aquilo que vivemos. É a esfera espiritual, é o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento. Como você tem se relacionado com Deus? Talvez você fale assim, eu só consigo me relacionar com quem eu vejo, eu só consigo me relacionar com quem eu posso tocar. E é por causa dessa maneira meio grega de ver as coisas que eu passo a perder a oportunidade de ter uma experiência incrível em meu relacionamento com o meu Criador. Deus, é possível nós nos relacionarmos com Ele de diversas formas. E é quase que um Neston, né? Mas não é um Neston porque o Neston invente uma, não é uma forma de você inventar. Mas existem várias maneiras de você se relacionar com esse Deus. Se você não tem se relacionado aqui essa semana, eu digo que você vai ter a oportunidade de fazer isso também. Você vai ter momentos de oração, momentos de fazer sua prece, momentos de reflexão. Você vai conversar comigo durante a semana sobre este livro pelas manhãs ou quando você assim desejar. E você vai poder aguçar e aprimorar esse relacionamento. É interessante que Paulo fala, quando você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável, quer ser agradável. Lembra que agradável a gente precisa conhecer, precisa entender. E aí ele fala, transforme a sua mente. E ele fala, então você vai poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu passo a criar a possibilidade de relacionar-me com Deus, de desenvolver uma espiritualidade, quando eu estou disposto a cuidar do meu corpo, a cuidar da minha mente. E aí sim eu posso viver uma vida plena e espiritual. Veja que quando eu equilibro essas três áreas da vida, eu passo a fechar um ciclo importante, no ciclo ao qual o meu corpo influencia a minha mente influencia a minha vida religiosa, o meu espírito, o meu relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus permite que eu o conheça, e conhecendo eu acabe me tornando mais agradável a Ele em meu corpo, mais agradável a Ele em minha mente, e passo a renová-la todos os dias. Então é algo cíclico. Eu convido você nesse dia a refletir um pouco nessas três esferas que você possui e dar uma atenção especial a ela. Você cuidar de sua esfera física, emocional e espiritual. Nós não podemos ser plenos, não podemos encontrar um equilíbrio que tanto buscamos na vida se essas três esferas elas não estiverem agindo de forma concomitante, de forma equilibrada e harmônica. Não há possibilidade disso acontecer. Você é como uma mesa que possui três pernas. E se essas pernas uma estiver menor que a outra, ou uma não existir, você não consegue ser pleno, você não consegue ser completo, você não consegue ser equilibrado, você vai viver bambo, a sua vida vai viver desequilibrada. É por isso que hoje o mundo está enfrentando os desafios que enfrenta nas suas esferas físicas, com a quantidade de doenças que nós vemos, com os transtornos à mente e as tristezas, as depressões que vão existindo, e também de nossa vida religiosa, nosso relacionamento com Deus está tão abalado, as pessoas estão céticas, elas não estão dispostas a viver o que elas não compreendem, e isso está trazendo uma tristeza muito grande para a nossa vida. Aqui essa semana você vai ter a oportunidade de fazer novo tudo isso na sua vida, de começar um novo estilo, é dar os primeiros passos para uma nova história. Então eu desejo hoje que você tenha um dia feliz, que esse dia seja especial, que seja maravilhoso e que quando os desafios vierem, você esteja disposto a enfrentá-los para encontrar esse equilíbrio que é tão importante para o nosso bem-estar. Então eu gostaria de fazer uma prece com você agora, convidar você para fechar os olhos comigo e nós orarmos a Deus para que Ele seja aquele que vai conduzir as nossas decisões, escolhas e propiciar o nosso bem-estar. Vamos comigo? Senhor nosso Deus, nós agradecemos muito porque essas pessoas que estão assistindo a esse vídeo, a essa reflexão, elas tiveram acesso a um texto muito importante de Paulo, o qual equilibra três áreas muito importantes da nossa vida. Querido Deus, eu quero suplicar a Ti, clamar a Ti, que cuide dessas pessoas especiais que o Senhor trouxe para nós aqui no serviço. Dê a elas a certeza de que estarão sendo acompanhadas pelo Senhor e que no final do dia elas possam
agradecê-lo pelo cuidado que o Senhor teve com cada uma delas. Deus, talvez alguns desses teus filhos que estão aqui estão distantes do Senhor, não falam contigo há muito tempo. Aproxima eles novamente de ti, Senhor. Talvez alguns, Senhor, talvez nunca tenham falado com o Senhor, nunca tenham iniciado um relacionamento íntimo e próximo contigo. Por favor, permita que isso se torne uma realidade na vida deles. E talvez, Senhor, existam filhos teus aqui que buscam um relacionamento constante com o Senhor e enfrentam alguma dificuldade, algumas incertezas, algumas decepções. Eu peço que o Senhor abençoe a mente deles para que eles se tornem gratos por tudo que eles têm, por tudo que eles têm oportunidade de viver no dia de hoje e num cuidado especial para o futuro. Eterno, nos dê um dia feliz, nós oramos juntos e essa prece é com muito respeito dirigida ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dia feliz para vocês e nós nos vemos amanhã com toda a equipe Cevisa aí para tentar fazer o melhor possível para que você tenha uma semana espetacular. Um grande abraço, a gente se vê.